Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Seguimos com o estudo da Parashá Vaigash. Todos nós sabemos que Yosef Atzadik, por inspiração divina, interpretou os sonhos do faraó. E o que foi que a Kadosh Baruch Hu revelou ao faraó através de Yosef? Que o Egito teria 7 anos de enorme abundância, que o Nilo produziria grandes receitas ao país através de uma colheita de cereais gigantescas. Mas era preciso estar atento ao fato de que a esses 7 anos de abundância se seguiriam 7 anos de escassez. Vejam que, na verdade, esses 7 anos de escassez ficaram reduzidos a apenas 2 anos. Por quê? Porque quando Jacó desceu de Israel para a terra do Egito, com a nossa família, 70 almas, e imediatamente cessou a seca no Egito. Essa é a força de ter um tzadik gadol vivendo numa determinada terra. E o faraó tinha tanta consciência disso, que depois, quando Jacó morreu e Yosef queria levar o corpo dele de volta para Israel para enterrá-lo na tumba dos patriarcas, o faraó fez oposição a isso, porque o faraó temia que com a saída de Jacó o Egito perdesse a bênção de abundância que havia sido trazida com a presença do nosso patriarca. Mas vejam, o faraó conferiu a Yosef o poder de administração das riquezas de todo o país em função da sua capacidade, motivado pela sua capacidade de interpretação correta dos sonhos. Yosef era o vice-rei, ele tinha um controle de toda a riqueza do país e ele tinha liberdade de usar essa riqueza de acordo com o seu próprio julgamento, de acordo com o que ele julgasse melhor. Mas ele jamais usou esse alto posto de vice-rei no Egito para se beneficiar ou beneficiar o nosso povo, que era apenas um grupo de 70 almas. Quando Jacó desceu com sua família para o Egito, nós ficamos em Goshen, que era uma cidade que havia sido preparada por Yosef para que o nosso povo pudesse continuar estudando Torá e vivesse com os seus rebanhos da mesma forma que viviam na terra de Israel e não tivessem que ter contato com o paganismo, com a idolatria que marcam a identidade egípcia. Lá o Egito era o centro do paganismo mundial. E vejam, um aspecto bastante relevante que eu gostaria de mencionar a partir de uma lição que eu obtive com o Rabino Igal Sneritz, que quando Yosef dava a cada membro do nosso povo a sua porção de alimentos, ele fazia com que essa quantidade fosse exatamente igual à mesma que era dada a qualquer egípcio. Yosef não foi trazido ao Egito para ser vice-rei apenas para salvar as 70 almas do nosso povo. Yosef foi trazido por Akadosh Baruch Hu ao Egito para que ele liderasse o Egito de forma que toda a fome que havia no mundo pudesse ser combatida. De fato, ele foi o responsável pela habilidade que teve na administração das riquezas do Egito, de fazer com que toda a região se beneficiasse. E Yosef já tinha demonstrado essa grande capacidade administrativa. Ele foi um administrador genial no patrimônio de Potifar. E depois, quando ficou 12 anos na prisão, ele também se mostrou um excelente administrador, ao ponto de ser o número 2 na cadeia. E ele não fez nenhum MBA na Fundação Getúlio Vargas ou numa universidade norte-americana. Todo o conhecimento administrativo que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha de vida, ele retirava da Torá Sagrada que havia aprendido com seu pai, Jacó Avinu. Mas vejam, por que Yosef não usou o alto posto que tinha para beneficiar o nosso povo? Afinal, era apenas 70 almas. Qual é o problema de dar um pouco mais para cada membro do nosso povo? Por que ele não fez isso? Porque Yosef sabe, e essa aqui é uma lição importante que vai estar contida em diferentes momentos da Torá, Yosef sabe que quando todos sofrem, e embora o Egito só tenha vivido 2 anos de secas, e portanto de escassez, foram 2 anos muito difíceis. Quando todos sofrem e a muitos falta mesmo o básico, nós devemos restringir, principalmente aqueles que possuem mais, devem restringir o consumo de sua riqueza. Ostentar essa riqueza, então, nem pensar. É algo que a Torá condena de todas as formas possíveis. E nós vamos ver esse mesmo padrão de comportamento expresso por Moshe Rabbeinu. Quando o nosso povo saiu no êxodo do Egito, mais de 2 séculos depois dos eventos que eu menciono na Parashá Vaigash, ele vai se confrontar com os amalequitas, e nós vamos lutar uma guerra com os amalequitas na direção
de Canaã. E vejam que Moshe, do alto da colina, acompanha a luta do nosso povo contra os amalequitas. E ele se senta sobre uma rocha. Por que ele não foi, né, acomodado de uma forma melhor? Por que as pessoas do nosso povo não trouxeram para ele uma almofada, de modo que ele pudesse ficar mais cômodo, mais confortável? Porque ele tomou a decisão de se sentar numa rocha tão desagradável? Porque Moshe não podia ficar cômodo quando o nosso povo lutava e sofria. Pela mesma razão que Iosef não podia dar a cada membro das nossas famílias mais alimentos do que dava aos egípcios ou a todos aqueles que vinham ao Egito comprar cereais. E assim também, como ocorreu na Parashá Vaigash, como ocorreu com Moshe Rabbeinu, vai acontecer com Hafetz Haim, um dos nossos maiores sábios. Hafetz Haim viveu durante o período da Primeira Guerra Mundial. E esse período foi um período em que muitos judeus sofreram, muitos judeus morreram em consequência da Primeira Guerra Mundial. E Hafetz Haim não podia, né, se manter cômodo, confortável na sua vida, quando ele sabia que tantos judeus estavam sofrendo. E durante toda a Primeira Guerra Mundial, ele jamais se deitou para dormir em sua cama, ele dormia sentado num banco, né, para demonstrar, né, a empatia pela dor do nosso povo. Ele jamais aceitou a comodidade no momento em que tantos do nosso povo sofriam. E, na verdade, quando uma tragédia ocorre ao nosso redor, nós devemos nos abster dos prazeres que normalmente nós temos na nossa casa. Por quê? Porque nós não podemos continuar com a nossa rotina normal, mantendo a comodidade das nossas vidas e o luxo eventual que nós temos na nossa casa, quando tantas pessoas sofrem. Esse é um valor central da Torá. E aí você vai me perguntar, mas que importa se Hafetz Haim dormia na cama dele, dormiu sentado no banco? Que importa se Moshe sentou numa rocha ou se sentou numa almofada confortável? Era isso que ia determinar o resultado da luta do nosso povo com o exército amalequita? É isso que ia determinar quantos judeus iam morrer na Primeira Guerra Mundial? Ou se o nosso povo recebesse um pouco mais de cereais no Egito, mais pessoas iam morrer de fome ou os egípcios iam ter menos para comer? Em que isso nos ajuda? O que importa se nós desfrutamos ou não de pequenos prazeres quando outras pessoas se encontram em sofrimento? E é preciso entender que o que a Torá está nos ensinando é que quando nós fazemos isso, nós não fazemos isso em razão dos demais, nós fazemos isso em razão de nós mesmos, para que nós não percamos a nossa sensibilidade diante da dor. Quando nós estamos atentos, nos importa aquilo que ocorre ao nosso redor, nós não perdemos a sensibilidade. E na medida em que nós participamos do que acontece na vida dos demais, sobretudo quando esses acontecimentos são marcados por dor, quando tudo isso cessa e as pessoas são tomadas de alegria, nós também nos alegramos com elas, meus amigos. Vai.